Se você pegar as 3 situações que estão rolando no panorama global, que é a vinda de um asteroide, que já foi anunciado que vai causar impacto em 1 ano, o pessoal vai ficar sem internet, em 6 meses começam os desastres naturais. Sim. O mundo inteiro, como um todo, acabou de sofrer atentados terroristas de grupos extremistas, então países inteiros foram atacados pelos seus conterrâneos, tratados de paz, ou seja, o mundo está praticamente pegando fogo. Tem a pandemia também, que embora eles não deem muita relevância a ela no contexto do livro, talvez em função dessas outras questões, então veja bem, tem guerra, tem asteroide, tem doença, é tipo os Cavaleiros do Apocalipse. É verdade. A praga, a peste, a guerra. Nós hoje, e não sei, eu falo hoje, mas eu não sei, acho que em 2080, pela descrição também das pessoas, nós não conseguiríamos lidar com uma situação dessas várias individualmente. Imagina todas elas juntas. E agora, acrescentando esse panorama inteiro, um contato finalmente inegável, irrevogável, em grande escala, de uma raça alienígena. Então, como é que seria o contexto? Como é que você se comportaria? Toda a minha experiência mediúnica, psíquica e espiritual, tudo que há em mim me leva a afirmar, eu, Elaine, afirmar para vocês categoricamente, que qualquer movimento de pureza genética, pureza doutrinária ou qualquer movimento xenófobo, seja em que gradação ele for, não é coisa do bem, não atende às leis do bem, da ordem, do progresso. Nada, nenhum movimento com essas 3 raízes, independente da gradação, pode prestar e não vem de coisa boa. Exemplifico e por que eu falo com essa propriedade. Eu já lido em reuniões mediúnicas há algum tempo com casos envolvendo essas 3 vertentes, então pureza genética, doutrinária, xenofobia, e quando você extrapola o véu do corpo físico e você se encontra com os seres do outro lado, que estão envoltos nessas ideologias extremamente nocivas, danosas e pouco interessantes, onde é que você acaba esbarrando? Se for numa coisa mais contemporânea, você chega nos nazistas na Segunda Guerra Mundial com o movimento de eugenia. Se você cava mais profundo, você percebe que atrás de todo o movimento nazista de pureza genética existia toda uma leva de reptilianos e draconianos que prezavam muito por isso. Se você escava, e aí eu estou retrocedendo na linha do tempo, se você escava um pouco mais, você vai trombar numa outra vertente que acaba chegando nos magos negros da antiga Lemúria e Atlântida. Se você retroagir ainda mais um pouquinho no tempo, você vai trombar com a vertente que talvez possa ser tida como a gênese de todos esses processos, que são os dragões e seus asseclas. Não tem uma atividade que eu tenha participado ou que tenha chegado para a gente como metodologia de ensino, que nós temos por costume trazer casos para análise e para as turmas mesmo, não tem um caso que envolva essas questões de pureza genética, doutrinária ou xenofobia, que não esbarre num desses seres graduados das sombras. Sim. Então, nada que envolva isso. Então, se você percebe algum movimento próximo a você, em qualquer gradação, e eu falo em qualquer gradação porque normalmente ele começa com uma ideia inofensiva. Então, ele não é colocado assim como uma coisa que é uma ruptura, que é separatista, que é isolacionista. Ele sempre começa com uma coisa, como é bem o estilo das sombras. Janela de Overton. Como uma coisa ao passar. E na hora que percebe, você está envolvido num movimento que é o DNA da raiz de todos os seres das sombras e das trevas. Então, não embarquem nisso. O que eu quero trazer é que do mesmo jeito que a Micaela, naquele momento, tem a experiência da transmigração planetária, talvez inconscientemente, porque ela não denota nem os outros amigos dela que tem nesse livro e no outro, aí aprofunda um pouco nesse, eles não têm essa lembrança no consciente.
É o guardião que fala que precisa deles, da capacidade de desdobramento deles, porque eles já participaram disso anteriormente. Quantos de vocês que estão nos assistindo, que são agentes do colegiado de guardiões ou não, que devem ter essa mesma experiência, mas aí eu vou dar uma ênfase maior aos agentes do colegiado, que são os que eu mais tenho contato, os que estão sendo observados, testados em desdobramento. Então, você, agente do colegiado, que você tem aquele comichão mental, que você se mantém calmo em situações de muito desgaste emocional, que você se mantém calmo em situações que provocariam muita comoção. Eu não vou falar em regiões de guerra porque nós temos hoje poucos, né? Mas o que eu quero dizer é, se você, agente do colegiado, vê um mundo em chamas e você não se paralisa em orações vãs, que é a fé sem ação, porque tem muita gente que vai para dentro dos seus templos e começa a orar, mas é incapaz de dar um pulo lá fora para dar um copo de água a alguém se estiver pedindo com medo. Sim. Então, se você, independente da vertente religiosa, porque inclusive nos colegiados de guardiões isso pra gente tanto fez como tanto faz, mas se você é essa pessoa que sustenta a sua vontade de agir em prol da humanidade frente a qualquer circunstância, você é uma dessas pessoas que é essencial para os guardiões. Você que sente esse mesmo comichão e que não faz parte da família, que é uma família dos guardiões da humanidade, a Ludmila vai colocar o endereço aí para você fazer parte dessa família, porque realmente quando a gente está perdido nesse mundo e a gente não tem uma base, um suporte, né, para a gente aprender e para a gente seguir nesse caminho do bem, é muito mais difícil. E quando a gente tem esse suporte, quando a gente está dentro dessa família, é muito bacana, é muito legal. E de uma família que não espera que as pessoas cheguem prontas, santificadas. Exatamente. Elas chegam assim como nós. A gente está lapidando na caminhada. Lapidando na caminhada. A gente às vezes se lapida, um esmurrando o outro, mas é assim mesmo que funciona. E tem uma frase, acho que é do Ernest Hemingway, que eu adoro, que o Léo fala que eu publico ela demais, já até dediquei a ele, Robson, uma vez, que fala assim: quem estará contigo nas trincheiras, isso importa mais do que a própria guerra. Meu coração tornou-se capaz de todas as formas. É pasto para as gazelas e mosteiro para os monges cristãos. É templo para os ídolos e a caaba do peregrino muçulmano, as tábuas do Torá e o livro do Alcorão. Eu sigo a religião do amor. Seja qual for o caminho que os camelos tomem, essa é a minha religião e esta é a minha fé. Então é com essa mensagem que eu quero me despedir de todos hoje, porque os agentes de guardiões da humanidade, nós vemos o mundo em chamas e nós pensamos imediatamente na reconstrução, porque nosso coração é capaz de comportar todas as formas e nós seguimos a religião do amor e a nossa fé está no amor e na proposta do Cristo cósmico. E é isso um pouquinho que a gente tem tentado trazer para todos vocês.